18. E nós vamos fazer a leitura desse texto em conjunto. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos juntos fazer a leitura desse texto que está sendo projetado? Vamos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que nos abençoe como o Senhor está nos abençoando em todo o decorrer deste culto. Ó Deus, nós estamos aqui fazendo todos os atos deste culto na dependência do Senhor. Por isso nós te pedimos que mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. É o nosso desejo, é o nosso anseio, é a nossa expectativa nessa noite. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade e esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse definir a palavra gratidão, qual seria a sua definição? Como você definiria essa palavra? Pense um pouco. Gratidão para mim é, igual o professor fazia, né? Antigamente, 3 pontinhos. O que é gratidão para você? O dicionário define gratidão como reconhecimento por algo de bom que uma pessoa fez a outra. E por isso essa pessoa está em um estado de gratidão. Gratidão exala do seu coração. E quando nós pensamos em gratidão, nós precisamos pensar que muitas das vezes este algo que é feito por outra pessoa foi imerecido. Não merecia aquela pessoa receber tal presente, receber tal ajuda, mas mesmo assim essa pessoa recebe. Mesmo assim essa pessoa recebe a ajuda e se coloca em estado de gratidão. Isso tem um pouco mais de profundidade quando essa pessoa reconhece que não merece aquilo que está sendo feito por ela. Quando o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Tessalônica, gratidão era o que exalava do seu coração. Paulo era grato a Deus quando o assunto era os crentes em Tessalônica. Ele reconhecia a bondade, a misericórdia e a graça de Deus sobre aqueles crentes, sobre a vida daqueles crentes. Tanto que ele dá motivos ao longo das 2 cartas que ele escreve, da gratidão que estava no seu coração. Por exemplo, o apóstolo Paulo era grato pela veracidade da conversão dos tessalonicenses. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 2. Paulo vai dizer o seguinte: damos graças sempre a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Paulo começa dizendo: nós somos extremamente gratos a Deus e nós colocamos para fora essa gratidão quando oramos ao Senhor. E no versículo 3 ele vai dizer o motivo do porquê ele era grato, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo é grato porque aqueles crentes, os crentes de Tessalônica, uma vez que creram no Senhor Jesus Cristo, e isso simplesmente transformou radicalmente as suas vidas, eles estavam firmes na esperança que Cristo Jesus os proporcionara. No verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: com efeito, vocês se tornaram imitadores do nosso Senhor, e eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato a Deus porque vocês agora vivem da mesma forma que Jesus Cristo viveu outrora, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito. Verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, no prólogo da sua carta, o apóstolo Paulo começa dizendo que era grato pela veracidade, pela verdade da conversão dos tessalonicenses. Eles estavam firmados, fazendo aquilo que foram chamados para fazer. E isso trazia gratidão ao coração de Paulo. Eles estavam tão firmados que Paulo diz: vocês
estão se parecendo com o nosso Senhor. Os atos de vocês são iguais aos do nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, a fé de vocês, a operosidade da fé de vocês, está sendo divulgada pelo mundo. As pessoas estão falando de como vocês estão vivendo como igreja, e isso traz alegria, e isso traz gratidão ao meu coração. Então o apóstolo Paulo é grato a Deus pela veracidade da conversão dos tessalonicenses. Ele também é grato a Deus pela receptividade e a eficácia da palavra no meio dos tessalonicenses. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: que maravilha é o que tem acontecido no meio de vocês. Como é bom saber que vocês receberam a pregação da minha parte, e isso está em Atos capítulo 17, dos versos 1 a 9, o apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, onde ele foi perseguido, onde ele precisou ir até Bereia, porque senão os judeus pegariam e provavelmente matariam o apóstolo Paulo. Então ele precisou sair de Tessalônica e ir para Bereia. Enquanto ele estava ali, diz a palavra de Deus, em Atos capítulo 17, que alguns dos judeus se converteram, e muitos daqueles que eram gregos, e muitos daqueles que faziam parte do mundo helênico. Então o apóstolo Paulo está dizendo que neste momento, quando ele estava em Tessalônica, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de ameaça, o apóstolo Paulo diz que ele era grato a Deus, por esses irmãos em Tessalônica, porque eles receberam a palavra não como palavra de homens, não como palavra de pessoas que querem ludibriar a cabeça de outras pessoas, e isso ele vai dizer aqui na sua carta aos Tessalonicenses, não com astúcia, não, vocês receberam a palavra como de fato ela é, a palavra de Deus, e essa palavra certamente é o evangelho que mostra quem Jesus Cristo é, e o que ele veio fazer por pecadores que não merecem a salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo: como é bom dar graças a Deus, porque vocês receberam a palavra, porque essa palavra tem sido eficaz na vida de vocês, e vocês têm crescido muito na fé. E esse é um outro motivo de gratidão do apóstolo Paulo. Ele é grato pela constante maturação da fé dos tessalonicenses. Veja o que ele vai dizer ainda, na verdade na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Veja como o apóstolo Paulo dá graças a Deus. Outrora, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, pede a eles para que essa fé pudesse crescer, para que eles pudessem trabalhar essa fé em seus corações, de modo que eles pudessem continuar crescendo na presença de Deus. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, capítulo 4, versículo 1, não vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque dele deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, que a fé de vocês cresça. Então, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve, lá no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: meus irmãos, o pedido que eu fiz a vocês, certamente vocês atenderam. Certamente Deus está operando no meio de vocês, porque vocês têm crescido na fé, e o vosso amor tem aumentado uns para com os outros. Vocês estão vivendo de fato como devem viver, como o Senhor Jesus Cristo pediu para com que vocês vivessem, e isso traz gratidão a Deus em meu coração. Veja, gratidão é o que está diante do apóstolo Paulo quando ele escreve aos irmãos em Tessalônica, tanto na sua primeira
quanto na sua segunda carta. Paulo ainda é grato, meus irmãos, pela eleição e a separação, logo, a salvação do povo de Deus que estava em Tessalônica. Veja, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 e 15. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Versículo 13: entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 15: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja, Paulo é grato a Deus mais uma vez, dizendo: Deus salvou vocês e deu a vocês o seu Espírito, de modo que agora vocês podem viver em santidade, vocês podem viver firmados no Senhor. Então guardem tudo isso que eu tenho ensinado a vocês, guardai as tradições que foram ensinadas, seja pela pregação quando estive com vocês, ou seja pela epístola que agora tenho escrito a vocês, tenho enviado a vocês. Meus irmãos, é gratidão que ecoa no coração do apóstolo Paulo, de modo que, de forma muito objetiva e de forma muito amorosa, ele instrui aqueles crentes a serem gratos. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo tem toda a propriedade para chamar os crentes a serem gratos, porque ele demonstra gratidão a Deus por vários momentos, quando escreve àqueles crentes. Então ele diz: meus irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito a vocês, por aquilo que Deus está fazendo em vocês e por aquilo que Deus ainda realizará em vocês. Porque o apóstolo Paulo aqui, no contexto da carta aos Tessalonicenses, fala de um momento singular, o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Então Paulo está dizendo: recordem-se daquilo que Deus fez em vocês, veja aquilo que Ele está proporcionando vocês agora, e estejam com os olhos fitos naquilo que Ele fará na vida de vocês. Meus irmãos, Paulo tinha um coração cheio de gratidão. E você? Você tem um coração grato a Deus? Você é grato por aquilo que Deus está fazendo em sua vida? Você é grato pelas oportunidades que Ele tem te dado, pela oportunidade de se formar no curso de enfermagem? Minha esposa, que estava aqui, provavelmente está lá no Ministério Infantil com o Estevão, ela faz enfermagem também, né? E ela precisou trancar um tempo por conta da dinâmica familiar, mas ela também quer voltar para fazer e se formar em enfermagem. Mas, meus irmãos, nós somos gratos por aquilo que Deus fez em nossas vidas, por aquilo que Ele está fazendo. Será que no nosso coração existe uma expectativa daquilo que Ele irá fazer? Ou melhor, será que a nossa expectativa diminui ou a nossa expectativa ela cresce quando ouvimos, por exemplo, aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: terá um momento em que, dado o som da trombeta, Ele irá voltar e irá nos buscar. Será que nós somos gratos por isso? Ou será que nós pensamos da seguinte maneira: eu preciso casar ainda, Jesus, então por favor, não volte. Eu preciso me formar no curso que eu estou fazendo. Não, Senhor, acabei de me formar, espera um pouquinho, daqui a pouco o Senhor volta. Qual que é a expectativa? Como a expectativa está em seu coração a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo? Paulo fala isso na sua carta. E meus amados, meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus fala em sua palavra, para que possamos de fato ter um coração cheio de gratidão. Deus está realizando algo no mundo, e Ele concluirá aquilo que Ele está fazendo.
Mas enquanto Ele faz tudo isso e nos usa para o fim que Ele mesmo já determinou, nós precisamos em todos os momentos da nossa vida sermos gratos a Deus. Por isso eu queria te chamar nessa noite a ter um coração cheio de gratidão em qualquer situação. Tenha um coração cheio de gratidão em qualquer situação. Veja o que Paulo diz: em tudo dai graças. Tudo é tudo. Tudo não é mais ou menos. Tudo é tudo. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Sejam gratos em qualquer circunstância. Paulo está escrevendo a uma igreja que não está simplesmente de férias enquanto prega o evangelho. Paulo não está escrevendo a uma igreja que está simplesmente curtindo os louros da sua liberdade. Não, Paulo está escrevendo uma igreja que está sendo perseguida e passando por várias tribulações. No capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo está falando a uma igreja que de fato está vivendo em tribulações, e na sua segunda carta, no capítulo 2, do versículo 4 a 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto a sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Ninguém vos engane. Meus irmãos, quando nós olhamos, portanto, no capítulo 1 da segunda carta, Paulo vai dizer: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, porque o amor de vocês está crescendo, verso 3, e vocês estão passando por perseguições, verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, as igrejas de Deus, à vista da nossa constância em fé, e todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estás sofrendo. Vocês estão passando por dificuldades, e essa dificuldade de fato aumentará quando aquele que será o iníquo, que perseguirá a igreja, se levantará. Mas vocês estão passando por tribulações, vocês estão passando por momentos de dificuldade, e nesse contexto, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz para aqueles crentes: sejam gratos. E aí a gente começa a se perguntar: como é que a gente vai ser grato se a gente está passando por dificuldade? Ou a pergunta que salta no nosso coração é: como ter o coração cheio de gratidão vivendo sob pressão? Porque a palavra tribulação aqui, no seu original, que é o grego, dá essa ideia de alguém que está sendo pressionado por diversas formas. Então, como ser grato a Deus? Como ter o coração cheio de gratidão vivendo sob pressão? A pressão de conseguir um trabalho, a pressão de querer melhorar financeiramente, a pressão de uma doença, a pressão da perseguição. Como ter gratidão a Deus? Parece paradoxal isso, parece que as coisas não se complementam, parece que as coisas não se encaixam, porque na nossa ideia contemporânea, como crentes em Jesus do século 21, o R.C. Sproul, teólogo, que já faleceu, vai dizer que a salvação, ela perdeu-se um pouco o sentido para os crentes contemporâneos, porque a ideia de sofrimento lhes é estranha. Simplesmente textos como: vocês passarão por dificuldades e necessidades, vocês sofrerão, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foram descartados pelos crentes. Talvez leem esses textos, mas simplesmente não se aprofundam na ideia de que de fato a tribulação baterá à porta do coração e da vida. Mas ainda assim, o chamado da palavra de Deus é que a gente tenha um coração cheio de gratidão em qualquer situação. Qual é a situação que você tem passado,
que talvez seja uma situação não tão boa, e que tenta a sua vida a tirar a gratidão do seu coração, que tenta dizendo, não vale a pena ser grato a Deus, não vale a pena ser grato a Deus. O que você tem passado? E geralmente quando a gente fala que a gente precisa ter o coração cheio de gratidão em qualquer situação, a gente tende a olhar para o lado ruim da coisa. E não é assim, meus irmãos. Na verdade, Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, vai dizer o seguinte: Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me afaste do Senhor, e também não me dê a pobreza para que eu não venha blasfemar. Então não é simplesmente a ideia de que nas coisas boas nós daremos graças e nas coisas ruins nós não daremos graças, ou nós daremos graças nas coisas ruins e nas coisas boas nós não daremos graças. Não é isso que a palavra de Deus está nos chamando. Ela está nos convidando a sermos gratos em qualquer situação e responder essa pergunta, como ter esse coração cheio de gratidão, vivendo sob pressão, elevando a nossa expectativa com base na verdade de que tudo nesse mundo vai passar, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo jamais passarão. É isso que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 35, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, existe algo maravilhoso da parte do Senhor: fiel é aquele que vos chama, o qual também fará. Ou seja, Ele chama vocês para viverem um relacionamento com Ele, e Ele dá total condições de vocês viverem esse relacionamento enquanto a vida de vocês se desenvolve. É por isso, por essa condição, não que vem de vocês, mas que vem da parte do Senhor, porque foi Ele que vos chamou, e Ele que dará todas as condições para que vocês se mantenham firmes, Ele o fará. É Ele que vai fazer vocês conseguirem chegar até o final da caminhada. É por isso que nós podemos ser gratos em qualquer situação, porque sendo gratos em qualquer situação, saberemos e compreenderemos em nosso coração que tudo é permissão do nosso Deus. E se tudo é permissão do nosso Deus, todas as ações na nossa vida têm um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: você só acordou hoje porque Deus tem um propósito na sua vida. Do contrário, você não acordaria. Do contrário, o fôlego de vida seria retirado de você. E por isso você deve ser grato. E por isso você deve agradecer. Será que hoje o Senhor não te trouxe nesse lugar porque o propósito dele para a sua vida hoje é entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador? O fato é que Paulo está chamando os crentes em Tessalônica, e logo todos os crentes que tiveram acesso a essa carta, espalhado na face da terra por todas as gerações, sejam gratos em tudo, em qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, aparentemente falando. E meus irmãos, é mais fácil de fato falar que nós devemos ser gratos do que de fato sermos gratos quando as situações acontecem. Isso só é possível porque o Espírito Santo habita as nossas vidas, e porque habita as nossas vidas, nos leva a glorificar a Deus em gratidão. Mas Paulo ainda traz mais uma verdade interessante: tenha um coração cheio de gratidão, eu concluo, e viva em verdadeira adoração. Paulo está dizendo aqui o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma outra tradução vai dizer o seguinte: sejam agradecidos, porque é isso que Deus espera daqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Então tenha um coração cheio de gratidão e viva em verdadeira adoração. Geralmente quando o apóstolo Paulo em suas cartas usa a expressão em Cristo, ele está falando da união dos crentes com Cristo por meio da fé. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são tornados filhos de Deus e se unem ao próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá no primeiro capítulo, no versículo 4 a 5.
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 e 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito e em plena convicção, e assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores do Senhor. Ou seja, vocês foram salvos, vocês agora estão unidos a Cristo, e o selo que une vocês é o Espírito Santo que habita as suas vidas. Agora sim, vocês estão em união com o Pai, não mais rebelados com o Pai, e vocês devem ser gratos por isso. Vocês devem ser gratos porque a vontade de Deus é que os seus filhos sejam gratos. Aqueles que estão unidos ao Senhor, Deus espera que eles sejam gratos a Ele. Ah, meus irmãos, gratidão a Deus é sinônimo de adoração. Warren Wiersbe, comentando esse texto bíblico, vai dizer o seguinte: ações de graça são uma parte vital na adoração. E aí a gente precisa entender o que é adoração. Adoração é uma resposta àquilo que Deus fez às nossas vidas. É por isso que quando nós falamos que vamos adorar ao Senhor, nós estamos falando apenas com as nossas canções. Absolutamente não. Quando nós falamos vamos adorar ao Senhor, quando nós falamos vivam em gratidão ao Senhor, que o coração de vocês seja cheio de gratidão, nós estamos falando, se você é grato, você vai adorar a Deus com as suas ações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vocês precisam agir, vocês precisam se mover, e a forma com que vocês adoram a Deus está harmonizado simplesmente com a forma com que vocês agem, não apenas com as palavras que vocês proferem, não apenas com as canções que vocês cantam. E tudo isso, meus irmãos, são sim modos de adorarmos ao nosso Deus, mas nós precisamos adorá-lo em todos os momentos, com todas as nossas ações, sim, com as nossas canções, sim, com as nossas orações, sim, com as nossas ações. E é por isso que agora a gente se pergunta mais uma vez: será que o nosso coração é cheio de gratidão? As nossas ações demonstram um coração cheio de gratidão? As nossas palavras demonstram um coração cheio de gratidão? Quando nós estamos em culto e temos da parte do Senhor o privilégio de cantarmos, e a nossa boca fica fechadinha, será que nós estamos demonstrando gratidão ao nosso Deus, visto que a gratidão é um sinônimo de adoração? É necessário que vivamos em verdadeira adoração. Isso demonstra se nós somos gratos ao nosso Deus. Por isso eu queria concluir com 3 questões práticas aqui. A primeira delas é: não permita que qualquer situação retire do seu coração a gratidão. Não permita que qualquer situação retire do seu coração a gratidão. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você é muito superior a qualquer situação que a vida possa te trazer. Olhe para a cruz e veja se as coisas boas que você vive se comparam ao ato da cruz. Veja se as coisas ruins que você vive se compara ao ato da cruz. Não se comparam. Portanto, meus irmãos, que o Senhor, por seu Espírito, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, obviamente, que Ele possa nos dar a condição de não retirar do nosso coração a gratidão, que Ele possa nos dar a condição de não permitir que isso aconteça. Em segundo lugar, a adoração é a marca de alguém que vive com o coração cheio de gratidão. A adoração é a marca de alguém que vive com o coração cheio
de gratidão. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Se você não sabe como adorar a Deus, primeiro passo, entregue-se a Cristo Jesus. Primeiro passo, confie no Senhor Jesus. Primeiro passo, estenda as suas mãos diante do Senhor Jesus, dizendo: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Esse é o primeiro passo para que você viva em adoração. Agora, dado esse primeiro passo, que as suas ações demonstrem gratidão. Que as suas palavras demonstrem gratidão. Porque serão palavras, serão ações de adoração. Em terceiro lugar e último, só vive em verdadeira adoração aquele que já desfrutou de salvação. Do contrário, é impossível viver em verdadeira adoração a Deus. O Senhor Jesus Cristo, conversando com a mulher samaritana, disse: o Senhor, o Pai, procuram aqueles que adoram em espírito e em verdade, e só pode adorar em espírito e em verdade aquele a qual o Espírito da verdade habita. Do contrário, não tem como existir verdadeira adoração. Meus queridos formandos, que Deus possa conduzir a história de vocês, e cada passo que vocês derem em suas vidas possa ser uma demonstração de gratidão a Deus, de adoração a Ele, por ter permitido com que vocês pudessem fazer aquilo que muitas pessoas não têm condição de fazer. Que vocês possam usar da enfermagem para fazer aquilo que o próprio Pai expressa para com o seu povo: cuidar de pessoas. Deus cuida do seu povo, e a expressão linda do cuidado de Deus pode ser vista na profissão de vocês. Portanto, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que o coração de vocês seja grato ao Senhor nosso Deus. E se você está aqui nessa noite, e você reconhece que de fato você precisa de Jesus, você precisa de Deus, você precisa do Senhor em sua vida, hoje é o dia para que você se entregue a Ele, e para que você viva em verdadeira adoração.